Olá, nesse vídeo você vai ver a costura de um kimono todo feito na máquina reta, sem overlock, bem fácil de fazer, então vem comigo. Oi gente, eu sou Débora Rissanto, bem-vindo de novo ao meu canal e hoje nós vamos costurar aqui esse kimono que nós desenvolvemos na aula passada. No final desse vídeo vai ter o card para você voltar lá na aula se você não viu essa aula, tá? Eu tô aqui com um tecido que é uma palha de seda, um toque de seda, é um tecido bem molinho, bem leve. E esse outro que eu vou usar para detalhe, que é um crepe, bem próximo assim em questão de toque. Ele é um pouquinho mais grossinho que esse, mas vai dar um efeito legal e eu acho que vai ficar bem bonito. Então vamos cortar. Para cortar, a gente precisa definir, né, o sentido do fio, e o sentido do fio do tecido é orelha com orelha. Então você dobra orelha com orelha, que é a margem do tecido, né? Direito com direito. Você pode fazer esse kimono numa palha de seda como esse aqui, é um tecido que escorrega bastante, então ele é um pouquinho mais difícil assim de trabalhar, um pouquinho mais chato, difícil não, um pouquinho mais chato, né, de trabalhar porque ele escorrega bastante, mas você pode fazer numa viscose, num crepe, que vai ficar bem bonito também. Tem várias opções de crepe no mercado que fica legal. Então, você escolhe o seu tecido, mas que seja um tecido assim com um caimento, tá? Que seja mais molinho, não seja um tecido muito encorpado. Você pode fazer também numa flanela, que vai ficar legal. Aqui eu tenho a quantidade de tecido, já vou medir aqui e falar pra você, porque eu tô usando aqui um tecido que eu já tinha aqui no meu ateliê, então eu tenho bastante dele, tá? Então eu tô aproveitando que já tem. Na mesma altura aqui, ó, eu já consigo tirar frente e costas. Então vamos marcar aqui quanto que precisa para ele. Para fazer esse kimono aqui no comprimento que eu estou fazendo, o meu 1,25 m que eu vou usar desse tecido aqui, tá? Então eu vou cortar aqui a parte da frente primeiro, depois eu trago, corto a parte das costas, porque não cabe aqui na tela inteira para você ver, tá? Então eu vou encaixar aqui, ó, meu molde frente, orelha com orelha aqui bem direitinho. E aí eu vou posicionar a direção do meu fio, que é só colocar a minha fita métrica aqui na minha margem, 15,5, tá certinho. Então eu vou prender aqui, colocando um peso ou alfineta, tá? O meu molde já está com margem, eu conferi aqui, dei uma olhadinha e a parte de cima não tá certo, gente. Então tem que dar uma acertadinha aqui, ó. Esse tecido ele escorrega bastante, então a gente tem que tomar cuidado na hora de cortar para ele não ficar torto, não ficar enviesado, senão ele fica dando defeito, tá? Então, vamos lá de novo, confiro, saiu um pouquinho. E agora é só cortar toda a volta, porque ele já está com margem para costura. A parte da frente cortada, vou fazer um pique aqui, vamos reservar essa parte ali. Agora eu vou cortar aqui a parte das costas. A parte das costas eu tenho que fazer, posso colocar assim porque minha estampa não tem sentido, tá? Se fosse desenhos, todas as flores viradas sempre para uma mesma posição, eu teria que colocar esse molde na mesma direção que eu coloquei a parte da frente, para não ficar parte da frente com as estampas para um lado e a parte das costas de cabeça para baixo, por exemplo, tá? Mas aqui como não tem sentido, é tudo misturado, não tem problema eu virar, ó. Então, aqui eu encaixo bem na dobra do tecido, a minha dobra, né, do meio costas, aqui embaixo. Vejo se tá certinho, não preciso deixar muito tecido. Posso até, ó, colocar, como ele tá bem retinho, posso até colocar o meu molde na reta ali do tecido, sem precisar cortar ali embaixo. Vamos ver se dá pra colocar, acertando aqui na dobra. Aí eu não preciso cortar a barra lá, tá bem na dobra aqui do meu meio costas, pezinho certo. Agora é só cortar toda a volta. Piquezinho do lado, já fiz. Vamos reservar a parte das costas, já tá pronto. Esse meio aqui a gente pode usar para um acabamento que a gente vai fazer daqui a pouco, eu vou mostrar pra você. Mas aqui agora, ó, orelha com orelha, porque a gente já corta aqui as duas mangas. Tenho que conferir o meu fio.
Então, eu venho e coloco a fita métrica na direção aqui. Venho aqui, confiro aqui, novamente, tá torto. Só que aqui não é o meu molde ali, é o meu tecido que tá torto aqui na margem do lado. Porque como é um tecidinho que escorrega bastante, ó, ele saiu um pouquinho do centro ali. Agora é só cortar a manga. Lembrando que eu anotei aqui que eu preciso aumentar 2 centímetros no comprimento, ó. Posso riscar, que é o melhor, né? Vamos riscar, vamos fazer o negócio. Pra ficar mais fácil pra vocês verem também, eu vou fazer um piquezinho pra marcar aqui onde a minha cava frente. Pronto, manga cortada. Agora a gente vai para o acabamento, né? Os detalhes ali dessa peça. E aí eu quero conversar com você o seguinte. Eu posso fazer o acabamento dessa forma, cortar as faixas do jeito que eu anotei, que aqui seria dobra, né? Então eu dobro o tecido aqui, coloco o meu molde aqui na dobra e eu tenho que cortar, que eu não anotei aqui, ó, cortar 2 vezes. Porque é um para cada manga, né? Aqui no molde também, 2 vezes, porque é sempre dobrado que a gente corta, e a frente também 2 vezes, né? Então, aqui, ó, eu coloco aqui na dobra do tecido, e aí vai sair a minha parte, quando eu virar, a parte interna vai estar assim, azul. Então, aqui é o avesso do tecido, vamos olhar, desse lado é o direito, fica a faixa assim, e do avesso, quando eu virar, vai ficar dessa forma, ó, a faixa azul também pro lado avesso. Então, tanto no direito quanto no avesso vai ficar azul. Outra opção seria fazer assim, ó. Cortar e colocar um estampado do lado de dentro, tá? Então, a minha peça ficaria dessa forma aqui, vamos lá. Aqui é o avesso do tecido, tá? Então, o avesso da minha faixa ficaria assim, estampado, ó. Então, avesso do tecido, avesso da minha faixa ficaria estampado. Quando eu virasse do lado direito, aí ficaria a minha roupa, né? Meu kimono aqui estampado e a minha faixa azul. É uma outra opção, tá? Quando eu viro aqui pra dentro vai estar estampado. Mas pra não complicar, eu vou deixar tudo azul, tá? Mas caso você não tenha o tecido liso que você vai colocar aqui de contraste, né? Se você estiver trabalhando com tecido estampado ou mesmo liso. Se você quisesse fazer preto e branco ou outra cor, né? Que combine aí, que você acha que você quer fazer que fique legal, você poderia colocar dessa forma, quer ver? Então, dessa forma. Então, vou cortar aqui esse pedaço que tá sobrando, para ficar mais fácil para entender. Então, vamos alfinetar, vou cortar aqui. Como tá sobrando, eu vou cortar esse daqui, tá? Aí ficaria dessa forma aqui. Vamos lá, pegar um pedaço aqui do meu tecido estampado para você visualizar melhor, ó. Aqui eu tenho, né, o final da manga ou a frente da blusa, não importa, do kimono. Ficaria dessa forma aqui. Vamos alfinetar aqui rapidinho. Só para ficar melhor, para você entender essa outra forma de acabamento. Em vez de fazer a faixa do tecido contrastante todo, né, na dobra, você poderia fazer dessa forma aqui, ó. Porque aí você aproveita os retalhos aqui que sobram do corte do seu kimono. Aí ficaria assim, ó, o avesso da sua peça. Deixa eu enrolar essa parte para não ficar confuso para você. Ficaria desse jeito, estampado assim, o tecido, né, do mesmo tecido. Quando você virasse do lado direito, ficaria o azul.
né? Então, é uma forma de fazer. Mas para não complicar, para você e para facilitar também, para ser uma costura a menos, porque aí a gente não precisa ter essa costura de emenda do estampado com o liso, eu vou cortar tudo no liso, tá? Vamos lá. Começando aqui, então eu tenho que pegar essa parte, ó, tá na dobra do tecido, tá aqui. E aqui eu tenho 1 centímetro já de margem, já está incluso. Então, eu vou cortar isso aqui 2 vezes. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dobrar aqui, marcar, trazer aqui pra cima. Vou colocar aqui orelha com orelha. Vou dobrar novamente. Tá? Porque aí já sai as 2 partes de acabamento da manga, ó. Dobrei e dobro de novo. Vejo se tá bem na dobrinha aqui, se não tem um tecido mais curto que o outro aqui dentro. Não tem? Então, eu venho, encaixo o meu molde aqui na dobra do tecido, onde tá escrito. Posso alfinetar ou colocar um peso. A parte 1 centímetro, que é o que vai ser aplicado ali na boca da manga, né? Vou colocar mais um alfinetinho aqui no meio para ele não andar aqui. Pronto. Agora é só cortar. Parte ali do acabamento da manga tá pronto, então é só reservar, deixar junto com a manga. Agora a gente vai cortar a faixa pro decote. Que é como? É só eu olhar. Eu preciso de 2 faixas de 98 de comprimento por 7 de largura, né? 7 na dobra, então é 14 centímetros, né? Então eu vou aqui, ó. Dobro a minha largura do tecido. Venho aqui, coloco orelha com orelha. Não dá pra cortar no rasgo, porque alguns tecidos dá pra gente pegar e rasgar e tirar aquela faixa. Alguns tecidos, quando você corta, ele fica enviesado. Ele sai assim meio no viés, que é o caso desse, tá? Então, a gente tem que colocar orelha com orelha e vai usar o esquadro para cortar, para acertar essa barra. Preciso da faixa de 7 centímetros de largura, só que ela tem a dobra, né? Então, quer dizer que é 14, certo? Então, eu vou colocar aqui 14 centímetros. E eu preciso de 2 faixas dessa, né? Que eu preciso de 2 faixas de 98. Então, vou cortar aqui mais uma, marcar mais uma já. Vou tirar aqui os furinhos da orelha do tecido. E agora, abro ele e vou medir os 98 centímetros. Vou deixar com 1 metro, depois eu corto a sobra. Parte da frente cortado. Agora eu vou fazer uma alteraçãozinha nesse molde, o seguinte. Posso cortar ele do jeito que tá, pode. Mas você pode entrar com um detalhe aqui na lateral, que na foto, nesse modelo que eu peguei de inspiração, ele tem um detalhe desse mesmo acabamento daqui da parte da frente, tem aqui na lateral. Então, se eu tô usando aqui um de 7 centímetros na lateral, na frente, no meio frente, aqui eu vou colocar metade para um lado e metade para o outro. Então, eu vou fazer aqui, ó, como se ele fosse, tirando a margem para costura ali, né? Vamos pensar aqui, ó, 3,5, tá? 3,5. Isso aqui é opcional, é uma alteração que eu estou fazendo nessa modelagem simples. Se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser, você não faça essa alteração. Do jeito que tá, já tá legal. Vou esquadrar aqui na barra. E pelo esquadro aqui, ó, eu vou criar essa linha. Então, aqui eu estou com 3,5. Desses 3,5 que eu tirei, porque eu tô seguindo a linha da lateral. Essa sobra aqui é margem para costura de 1,5, tá? Então, da linha da lateral, 3,5.
E aí eu vou diminuir 1 centímetro para a margem para costura. Então, é aqui que eu vou cortar, porque eu vou deixar a margem para costura aqui. E vou deixar 1 centímetro de margem aqui também no meu comprimento. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Porque eu vou cortar essa parte depois. Então, eu já posso pegar os dois, minha parte frente e costas. Vou encaixar aqui. Lembrando, ó, é uma alteração que eu tô fazendo na modelagem, que você pode fazer se você quiser ou não. Fiz dessa forma que vai ficar o meu molde. Então, eu tenho que pegar aqui agora o meu tecido, frente e costas, e fazer esse recorte que eu acabei de fazer ali, tá? Vou colocar aqui minha parte frente e costas, vou alfinetar direitinho para poder eu já cortar tudo junto, ó, as 4 partes. Aqui eu tenho frente e costa alfinetado pela lateral. Aí eu vou pegar aqui o meu molde, vou encaixar aqui na barra e na lateral, porque eu já cortei igualzinho, né, com margem para costura. Vou colocar aqui, posso alfinetar e cortar, eu venho e risco, ó. E vou cortar essa parte. Voltei aqui agora, ó, minha parte costas, minha parte frente, para você entender que aqui quando eu for costurar, vai sair aqui 1,5 centímetro de margem para costura, porque eu vou fazer costura francesa. Deixa eu alfinetar aqui. Ele vai ficar com essa largura aqui, ó, a minha abertura. Então, eu vou precisar cortar aquela tira ali. Ficando com essa abertura, ó, vou tirar 1,5 aqui, tá certo? Ele vai ficar com essa largura. Posso até tirar um pouquinho mais, ó, porque a abertura aqui ficou de 4 centímetros, eu quero ela com 7. Então, eu vou tirar mais um pouco aqui, dos dois lados, para ficar com 7. Aí, eu vou cortar essa altura, ó. Essa altura eu vou medir aqui, ó. A partir dali pra cima, 9, 30, vou cortar com 32 centímetros, tá? Vou cortar a faixa aqui, e aí tem que ser assim, ó, dupla. 2 faixas de 32, vou esquadrar aqui para acertar esse tecido aqui, 32. E a largura, para ficar igual a da frente, é 7, né? 7, mas eu tenho que ter costura de um lado 6 centímetros, né? Porque vai ficar no final. Então, eu tenho que ter costura de um lado e do outro. Então, fica 6, 7, 8 centímetros, mas eu vou ter uma costura aqui no meio também, vou colocar 1 centímetro a mais. Então, vou cortar aqui 2 faixas de 9 centímetros, porque eu vou manter aquela abertura. Essa abertura aqui, eu vou deixar ela até mais ou menos aqui, a fenda, né? Então, vamos riscar aqui 2 faixas dessa azul, ó. Então, aqui eu tenho 2, que é para um lado, e eu preciso de mais 2 para o outro lado. Só dobrar aqui, colocar uma dessa aqui em cima. Pronto. Todas as partes cortadas, essas daqui são da lateral, vou deixar alfinetadas juntas. Frente. Frente e costas, decote, tá tudo cortadinho. A única alteraçãozinha que eu vou fazer aqui é que eu vou tirar um pouquinho mais aqui, né? Vou tirar aqui 1 centímetro de cada lado, desse lado e desse lado, para aumentar, para a faixa azul ficar mais larguinha aqui na lateral. E depois a gente já vai para a máquina para montar essa peça. Vamos começar fazendo a costura francesa aqui, né? Então, eu junto avesso com avesso, então, direito fica para fora. E eu faço uma costurinha aqui com a margem de meio centímetro, tá? Então, faço aqui já unindo os 2 ombros. Cortei, aí eu venho e refilo, que é tirar o excesso de tecido, porque esse tecido aqui ele solta bastante linha. Então, eu tiro o excesso e depois eu já encaixo aqui. E agora eu vou passar uma costura novamente, agora direito com direito, numa margem aqui de 1 centímetro de distância, tá? Então, faço isso em um ombro e faço no outro. Agora eu vou costurar, depois que eu uni os ombros, eu já vou costurar aqui a manga.
Então, para fazer a manga, o mesmo processo, avesso com avesso, né? O direito fica para fora e a gente faz com essa margem de meio centímetro, toda a volta aqui da cava, unindo a cava com a manga. É importante pegar a parte da cava. A parte da cava ela fica mais esticada, mais reta, tá? E a parte da manga que vai vir aqui por cima, você deixa ela mais soltinha. Então a parte de baixo fica reto, esticado, e a parte da manga, né, que tá vindo por cima, fica soltinha. E presta atenção também nessa costura do ombro, você dá uma olhadinha onde que tá as costas e vira a costura pro lado das costas, tá? Então eu seguro aqui a parte do encaixe da minha manga, ó, e venho encaixando ela na parte reta, ó. Então a parte de baixo fica esticada e a parte de cima fica soltinha, e eu vou encaixando, ó, colocando, dando a empurradinha para ela encaixar certinho na cava. Então bate certinho. Fez isso, a mesma coisa, vai refilar, tirar o excesso e virar e bater a costura com 1 centímetro. Rebateu a costura ali da manga. Agora a gente une aqui com um alfinete, ó, costura com costura embaixo, né, do braço, ali da junção da cava, para fechar a manga e a lateral. Então eu venho, coloco esse alfinete para que a costura bata certinho, costura com costura. Passo aqui a costura até o final e o mesmo processo que a gente já fez antes, né? Tira aqui, refila e vira e rebate a costura com margem de 1 centímetro. Costurei. Próximo passo, ó, já ficou aberto aqui, que é a parte que eu vou encaixar o acabamento, né, do outro tecido aqui. Agora o próximo passo que eu vou fazer aqui é pegar a parte do punho da manga. E eu vou fazer acabamento dessa parte de azul de 2 formas, tá? Então aqui com o punho, eu vou colocar aqui, ó, a margem desse pezinho tá com 1 centímetro. Aí eu vou dobrar o meu tecido aqui com 1 centímetro e a costura vai bater no meio, ficando com meio centímetro, ó. Eu dobrei 1 centímetro, bati a costura no meio, então a costura fica com uma margem ali de meio centímetro, tá? Mas o paninho tá dobrado com 1 centímetro. Bati a costura. Depois que eu faço isso aqui, aí eu vou fechar a lateral dele. Essa é a parte do punho que vai ali na manga. Vou fechar com margem de 1 centímetro de costura. Fecho os dois. Direito com direito, tá? Tá pronto aqui. Agora eu vou aplicar isso na minha manga. Então, eu pego a parte que não está costurada, que não está com aquela barrinha, e vou colocar direito com direito. Então, eu encaixei ali para colocar direito do punho com direito da minha manga. Encaixo aqui costura com costura, na junção aqui. E agora é só passar uma costura aqui com margem de 1 centímetro. De costura. Então eu faço essa costura em toda a volta da boca da manga, prendendo esse punho aqui. Tá preso aqui. Agora eu vou fazer já a barra, tá? Vou fazer a barra já dele, porque aí fica mais fácil para eu colocar o acabamento depois. Então eu fiz uma dobra aqui de 1 centímetro aqui dentro e mais 4 centímetros. Que foi a margem que eu deixei para minha barra, para minha costura aqui. Eu já dobrei, alinhavei, né? Ou você pode só alfinetar e já costura a sua barra. Barra feita, né? Tudo certinho. Agora o próximo passo aqui é fechar, unir as minhas 2 tiras que eu tenho para fazer o acabamento da frente, que vai vir no decote e na parte da frente do kimono. Então eu coloco direito com direito e vou passar uma costurinha aqui para unir. Junto ombro com ombro do kimono, junto aqui certinho, costura com costura.
Vou dobrar para achar o meio do decote costas, né? Dou um piquezinho aqui para marcar, para eu vir com a minha faixa e colocar nessa emenda aqui, a emenda que eu fiz, né? Unindo as duas tiras. Então, eu coloco direito da faixa no avesso do kimono, tá? Aí, eu vou começar aqui por essa emenda, eu faço uma costura para um lado. Tá ali o meiozinho das minhas duas tiras, né, que eu emendei, e o meio das costas. Então, eu vou fazer aqui agora uma costurinha. Olho, confiro aqui para que lado que está a minha dobra do tecido, do ombro, da costura ali, e faço para o mesmo lado, tá? Fiz a costura inteira de um lado, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Viro e começo de novo ali no meio, costas, e vou fazer para o outro lado. Quando chegar aqui na parte do ombro, eu confiro de novo, olho para que lado que tá a costura, para colocar, para não ficar torcida. Então, é importante você olhar e virar as costuras para ficarem na mesma direção, para o acabamento ficar mais bonito. Fiz aqui até embaixo. Pronto essa parte. O próximo passo aqui é passar para poder a gente alinhavar. Então, vamos pegar aqui a parte da lateral, que eu fiz essa abertura da lateral, né, com um detalhezinho vai ser diferente também. Então, eu pego aqui os dois pedaços da lateral, coloco direito sobre direito, direito com direito deles, vou medir até onde que eu não quero que fique sem costura, tá? Essa parte ali vai ficar com 10 centímetros pra cima, que eu não vou costurar, você já vai ver, ó. Então, aqui eu vinquei o meio com ferro para marcar o meio certinho. E vou colocar aqui com uma margem de costura bem pertinho desse vinco, de meio centímetro, tá? A partir do vinco. E vou até a marcação que eu fiz com o alfinete, que é até ali onde vai. Ali eu encontro, viro e vou descer com a costura aqui com margem de meio centímetro do outro lado. Feito isso, ó, fica com uma costurinha fininha. E eu vou passar a tesoura aqui, ó, dividindo, ó, bem no meinho, tá vendo? Ficou bem estreitinha essa costura. E eu vou com até pertinho ali do final e dou um piquezinho bem próximo à costura. Cuidado para não cortar a linha. Bem próximo à costura ali, para poder virar e ele ficar dessa forma, ó. Vai ficar dessa forma, porque vai ficar a abertura e a parte de cima sem abertura. Agora, a gente passa abrindo as costuras e depois vem assentando as costuras para poder fazer essa fenda aqui na lateral, ó. Já vou marcando aqui 1 centímetro de costura, de margem para costura, então eu vou vincando isso e vou fazer em todo o lado dessa peça, ó, e na parte de cima também. Então, em toda a volta dela eu vou vincando, dobrando aqui com 1 centímetro de margem para costura. Fiz em uma parte e vou fazer a mesma coisa na parte de cima, tá? Aqui eu tô alinhavando para a costura não sair do lugar. Alinhavei o meio. E agora eu faço a mesma coisa aqui com a parte de cima, ó. Eu vou dobrando do mesmo tamanho do que eu passei a parte de baixo para ficar igualzinho. Porque eu vou encaixar isso aqui depois, então tem que estar passado do tamanho certinho, a parte de cima e a parte de baixo. A parte da lateral tá pronta. Agora eu vou dobrar aqui, assentar a costura da parte da frente, ó. Passei costuras laterais, então é importante a gente sempre ir assentando as costuras, tá? Tanto do avesso, depois no direito. E aqui na parte da frente eu vou virando a parte do tecido para a parte que eu vou embutir, ó. Vou passando tudo certinho. E agora eu vou usar aqui aquele gabarito que eu fiz, né, com 1 centímetro, pode ser a fita métrica também, se não tiver, mas o gabarito ajuda, ó, eu vou dobrando com a margenzinha de 1 centímetro. Como esse tecido, ele é fininho, é legal a gente passando e dando uma seguradinha, tá? Para ele não sair do lugar, ó. Fiz isso,
em toda a volta com 1 centímetro. Aí aqui eu dobrei, coloco retinho para poder eu ver a distância aqui que eu vou fechar essa parte aqui, ó, com uma costura reta aqui na direção da barra, ó. Então, eu usei a régua mesmo e o giz para marcar, para não ter erro. Vou fazer isso dos dois lados, tá? Então, alfinetei aqui, já passei lá na máquina e agora eu venho, tiro o excesso de tecido e corto aqui o cantinho na diagonal, porque aí quando eu virar, ele não vai ficar embolando o tecido aqui dentro, ó. Então, ele fica assim, dessa forma. E depois que eu fiz isso, aí eu vou alinhavar essa parte aqui da frente com a parte das costas, ó, na mesma direção. Então, é importante alinhavar para não sair do lugar, ó, porque eu tenho que alinhavar bem pertinho dessa costura, porque a minha próxima costura tem que bater rente a essa, bem em cima, tá? Então, é importante alinhavar para não ficar aparecendo no lado direito essa costura que você já fez antes. Então, agora a gente vai o quê? Alinhavar todo o decote, unindo essa faixa aqui com a parte de baixo, tá? Alinhavei todo o decote. Aqui no final, se você não quiser alinhavar, você pode colocar assim com alfinete também. Só que aí você vai colocar vários alfinetes, né? Em toda a volta. Agora, a manga já, o acabamento da manga, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu passo virando o tecido pro lado de dentro, né? Pra onde a gente vai embutir, ó. Aqui eu tô abrindo a costura de baixo do punho ali da manga. E aqui a gente deita a costura toda pra dentro, em direção ao tecido azul, que é o tecido que a gente vai embutir aqui. Diferente da parte da frente, é que a frente eu coloquei no avesso e vou rebater pelo direito. Aqui, eu vou rebater lá no direito, só que aqui agora eu tenho que alfinetar direitinho essa parte aqui do forro, porque a outra costura tem que caber aqui dentro. Essas pontinhas, ó, é importante a gente dobrar pra dentro, para que na hora que a costura bata, ela fique embutida. Não fique essas pontas assim pra fora, ó. Fica feio se ficar aparecendo essa ponta pra fora. Então, você acerta o tecido, coloca a pontinha pra dentro e vai alfinetando ou alinhavando toda a volta. Sempre juntando esse tecido bem pertinho da costura, ó. Dessa forma que ele vai ficar. E eu vou bater a costura do outro lado, tá? Fiz isso desse lado e faz a mesma coisa do outro lado. Agora, a parte da abertura aqui da fenda. A gente precisa medir o tamanho certinho aqui. Essa abertura tem que ficar próxima ao final ali, essa junção. E aqui eu vou ver o comprimento aqui que eu preciso fechar essa parte de baixo, que eu esqueci. Então, eu vou tirar um pouquinho da linha, vou marcar a altura certinha aqui e vou fechar essa partezinha aqui de baixo, tá? Já fechei, tirei o excesso e cortei aquele cantinho na diagonal, como a gente já sabe fazer, né? Como eu já comentei, para não ficar embolado o tecido ali dentro, ó. Então, partezinha fechada aqui embaixo. Agora é só encaixar esse tecido no meio dos dois. Encaixei. E agora a gente vai começar a fazer o acabamento aqui da costura. E aí, é colocar o tecido, guiar a máquina aqui, o pezinho da máquina, bem na beirinha e fazer toda a volta do decote. Fiz isso, olha, como ficou bem na beirinha. O avesso como fica bonitinho, porque a gente alinhavou para bater certinho. E agora é só tirar a linha de alinhavo, ó. Costura todas para o mesmo lado, sem estar retorcido. E o acabamento fica bem feito, ó. Parte da frente, agora a parte da manga. Eu vou bater a costura aqui
por cima. Aí agora, diferente do outro que eu não alinhavei, né? Eu tenho que ir tirando os alfinetes aqui com cuidado e ir prestando atenção para a agulha e o pezinho da máquina ficar ali bem na beirinha, para o acabamento ficar igual a gente fez na parte da frente. Fica assim, ó, aqui vai ficar com 2 costurinhas porque uma já tinha, né? Mas do lado direito, como que ele fica bonitinho. Feito isso, agora é colocar aqui esse um dentro do outro, acertar aqui bem bonitinho aqui, ó, e encaixando, fazendo tipo um sanduíche aqui, né? Encaixo bem direitinho as pontinhas, ó. E a gente vai alinhavar essa parte aqui, eu vou alinhavar toda essa parte para ficar no lugar certinho, tá? Aí, essa parte é uma parte que você tem que fazer com calma e prestando atenção para o acabamento ficar bonito, porque é uma peça simples, mas é muito importante que o acabamento fique bem feito. E a margem que eu coloco aqui dentro é de 1 centímetro, tá? Então, eu vou encaixando aqui cerca de 1 centímetro dentro dessa dobrinha que eu já fiz, ó. Como a dobrinha eu fiz de 1 centímetro, então é só eu colocar o meu tecido em cima dessa margem que eu já dobrei. Eu já tenho uma ideia aqui, como que tá. E eu vou alinhavar aqui toda essa parte. Colocando assim, ó. Você pode tanto alfinetar, quanto você pode ir alinhavando, tá? Chegou aqui nessa parte, eu tenho que pegar essa parte da costura, ó, da emenda, e marcar bem no meio da minha fenda ali, que eu já fiz, para ficar na mesma direção da fenda. Então, eu presto atenção nessa parte, quando eu for chegando aqui em cima, de colocar a minha direção da costura lateral na direção da fenda que eu fiz aqui, porque assim marca o meio, para não ficar torto, tá? Vejo que a costura interna, né, tá pro mesmo lado, para não ficar torcido. Sempre presta atenção na direção das costuras, para não ficar retorcido. Aqui eu dobrei para marcar bem o meinho, para encaixar aqui com a minha costura lateral. Então, eu marco aqui o meio. Vou prender aqui com um alfinete, para ele não sair do lugar, para marcar o meu meio. E agora é fazer o alinhavo em toda essa volta, tá? Então, encaixo aqui, vou sentindo que tá um tecido em cima do outro certinho e faço toda a volta. Alinhavei toda a volta, ó, encaixando esse acabamento diferente aqui na lateral. Então, já tá alinhavado os dois lados. E agora é colocar a costura na beirinha aqui em toda a volta. Chega aqui no cantinho, abaixa a agulha, né? Levanta, vira, para ficar bem certinho essa costura, tá? Nesse cantinho, você empurra com a tesoura, encaixa para o tecido ficar bem para dentro, para não ficar nenhuma pontinha para fora, os cantinhos. E vem até o final. Agora é só tirar a linha de alinhavo que a gente colocou aqui, né, como guia. Parte da lateral tá pronta, certinha, parte interna, ó. E esse é o resultado do kimono. Olha como ele ficou charmoso, o detalhe do decote da lateral, esse detalhe na lateral ficou bonito, os punhos. Você pode fazer num tecido liso também. Eu fiz nesse estampado porque era o tecido que eu já tinha no ateliê e eu quis aproveitar o que eu já tinha. Mas eu achei que ficou uma graça, ficou charmoso, super confortável, dá para usar com conjunto ou sem ser conjunto. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo.